Agora é hora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado e já chamo o Theo Takara aqui, o editor-chefe do BDM Online. Theo, bom dia. Atualiza pra gente o que vem por aí hoje, o que está na agenda da Rosa Riscala, até porque já teve notícias chegando nesse momento, né? Conta pra gente. O dia está quente hoje. Oh. Vamos lá. Bom dia, Muriel, tudo bem? As atenções aí do mercado brasileiro estão voltadas aqui para o relatório bimestral de receitas e despesas, né, que deverá trazer medidas preparadas pela equipe econômica para permitir o cumprimento da meta fiscal deste ano, que é de déficit zero, ou seja, de receitas iguais às despesas. O relatório sai às 2h30 da tarde e logo em seguida, às 3 da tarde, os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet darão uma entrevista coletiva aí para comentar o relatório e explicar as medidas, junto com todo o primeiro escalão da equipe econômica do governo. A expectativa do mercado é que eles anunciem um congelamento da ordem de 10 bilhões de reais nas despesas previstas para o orçamento deste ano. Mas as projeções dos economistas variam bastante, desde um congelamento de 5 bilhões até 28 bilhões de reais. Porém, o mercado avalia que ao longo do ano ainda será necessário um ajuste maior para que o governo consiga atingir o déficit zero em 2025. A necessidade de ajuste entre bloqueios e contingenciamentos é estimada em cerca de 40 bilhões de reais. Se considerada aí a banda inferior do limite tolerado do arcabouço fiscal, né, que é de um déficit de 0,25% do PIB, a necessidade de ajuste poderia ser, evidentemente, um pouco menor, com um congelamento de despesas da ordem de 15 bilhões de reais. Embora o ministro Haddad tenha desmentido os rumores aí nos últimos dias sobre novos gastos do governo, as medidas que serão anunciadas hoje ainda não contemplam todas as iniciativas do chamado pacotão do Planalto, né, para tentar reverter a queda de popularidade do presidente Lula. Uma das medidas que deve constar desse relatório bimestral de hoje é o novo Vale Gás, que prevê aí a distribuição de botijões com vouchers de R$ 110 que serão entregues pela Caixa. Mas o programa ainda respeitará o limite de 3,5 bilhões de reais que está previsto no orçamento deste ano. Outra questão é o programa Pé de Meia, que ganhou um prazo aí do Tribunal de Contas da União para ser incluído no orçamento. Em meio aos desmentidos do pacotão da semana passada, o Haddad disse que o orçamento de 2026 ainda não começou a ser discutido e que não havia nenhuma demanda do Ministério do Desenvolvimento Social para um reajuste do Bolsa Família de R$ 600 para R$ 700. A ver, né, Muriel? A ver, e aproveito para te perguntar, olhando lá para fora também, porque depois de intensas negociações que duraram a madrugada inteira, a Câmara conseguiu votar e aprovar o projeto ali de Donald Trump, que ele estava muito esforçado em fazer passar por lá. Ao longo da semana a gente viu Donald Trump passando lá no Capitólio e agora sim acabou de ser aprovado, Theo. Pois é, teve gente aqui no BDM que não pregou o olho essa noite por Minha causa desse nossa. pessoal, viu? Não ia. A Câmara dos Estados Unidos aprovou agora há pouco, né, o projeto do Donald Trump, que corta impostos, né? E depois dos deputados americanos vararem aí a madrugada tentando chegar a um acordo, né? O mais curioso dessa história toda é que a briga é dentro de casa, né? Além da oposição democrata, os membros do próprio partido do Trump é que estavam contrários ao projeto e ficaram aí empatando a aprovação dessa proposta desde o começo da semana. Já era 3 da manhã aqui no Brasil, quando os líderes republicanos da Câmara divulgaram uma nova versão desse enorme projeto de lei tributária que prevê um limite maior de dedução de impostos estaduais e locais, né? A nova versão do texto também acelera cortes do chamado Medicaid, né, que é o programa de saúde americano, e a eliminação de isenções fiscais para produtos para produção, melhor dizendo, produção de energia limpa, que tinham sido criados na época do governo Biden. Uma demanda dos republicanos conservadores mais linha dura para acabar com essa fonte de energia limpa. Lembrando que os republicanos detêm uma pequena maioria e só podiam se dar ao luxo de perder alguns votos de deputados do seu partido lá na Câmara. O projeto inclui aí um aumento de 4 trilhões de dólares no teto da dívida, eu falei 4 tri mesmo, que o Departamento do Tesouro já havia alertado que poderia ser estourado em agosto ou setembro, caso esse teto não fosse elevado. Que também serviu aí como um argumento para a urgência na aprovação do projeto e que agora segue para análise lá no Senado. Enquanto esse nó não é totalmente desatado, os mercados seguem operando em um clima de cautela, mas quase beirando pânico aí, diante do risco desse pacotão do Trump agrave o já elevadíssimo déficit fiscal americano. Muriel. E já aproveito para te perguntar também, para além dos Estados Unidos, o que mais a gente tem de destaque para hoje, Theo? Pois é, o destaque na agenda de indicadores hoje é principalmente
a prévia dos chamados índices de atividade, né, os PMIs. Agora cedo já saíram alguns dos PMIs na Europa, né? A prévia do PMI composto na zona do euro caiu de 50,4 em abril para 49,5 em maio, contrariando a expectativa do mercado, que era de uma alta para 50,7. E refletindo aí a primeira contração de atividade do setor privado na Europa neste ano. Ainda na Europa, né, está saindo nesse momento a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu, o BCE. Nos Estados Unidos, a prévia do PMI composto de maio vai ser divulgada às 10h45, pelo horário de Brasília, e por lá teremos daqui a pouco, às 9h30, o dado semanal de auxílio-desemprego, com previsão aí de alta de 1.000 pedidos para 230 mil. No mesmo horário, sai a atividade nacional de abril, medida pelo Fed de Chicago, e às 11 da manhã é a vez do dado de vendas de moradias usadas nos Estados Unidos em abril. O Japão também divulgou de madrugada o seu dado preliminar de PMI composto, que caiu de 51,2 em abril para 49,8 em maio. Lembrando que dados de PMI abaixo de 50 indicam contração de atividade econômica. E aqui no Brasil, hoje é dia de reunião do Conselho Monetário Nacional, o CMN, mas a pauta e o resultado da reunião a gente só fica sabendo no final da tarde, por volta das 6h30. Desculpe, Muriel. Para não perder o costume, né? Débora já está de volta. Obrigada, Theo. Bom trabalho para você por aí. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, bom dia.